A palestra de hoje tem o título O que acontece quando morremos? Isso eu acho que é uma curiosidade que nós levamos a vida inteira. Diz que enquanto criança muito pequena não se pensa nisso, mas segundo o nosso conhecimento quanto o Espiritismo, realmente até os 7 anos a criança ainda está muito ligada ao lado espiritual, né? A vida espiritual. Então talvez por isso ela saiba mais do que nós o que acontece quando morremos. Porque ela ainda, de certa forma, vivencia esse mundo espiritual, muito mais do que nós. Então a compreensão será maior. E nós seguimos a nossa vida com a certeza da morte. Mas é engraçado porque as pessoas não gostam de falar sobre isso. E por que nós temos tanto receio com relação à morte? O que nos faz pensar que a morte pode ser uma coisa ruim? Uma das razões é que nós associamos a morte com aquele período final, muitas vezes, da nossa existência. Então, muito relacionado com doença, isso quando tem um processo natural da chegada da morte, que é um período de morbidade, que se a pessoa não morre por acidente, ela vai morrer por alguma doença, alguma deficiência. Se ela cumpriu todo o plano dela nesta encarnação, significa o esgotamento do fluido vital. Então é uma forma natural. Então nós associamos com essa parte final que é dolorosa. Como se tudo fosse dor, como se não tivesse aprendizado nisso. Então imaginamos que após aquele momento da interrupção dos nossos processos biológicos, a dor vai continuar. E não é verdade. A dor no momento de desligamento do corpo carnal, ela é mais suave do que toda a dor de uma vida inteira que nós passamos. Então, essa mudança espiritual, ou seja, aqui espírito encarnado para o espírito desencarnado, ela não é dolorosa. Mais dolorosa é a vida encarnada. É uma vida pesada, mas que nós, com fé em Deus, conversando diariamente com os nossos amigos espirituais que nos acompanham, estão sempre do nosso lado, basta pedir, nós conseguimos também amenizar essas dores e muitas vezes esquecê-las. E assim levamos a nossa vida. Outro motivo que nos faz temer muitas vezes a morte é a ideia de que nós vamos ficar isolados, que nós não vamos ter mais os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos filhos. Nós vamos embora. E o pior, o pânico. Para onde? Essa é uma outra razão para temermos a morte. Nós não sabemos para onde. Não sabemos enquanto nós estamos muito apegados à vida material. Não percebemos que existe uma vida espiritual que permeia com essa nossa vida de encarnados. Os espíritos estão aqui o tempo todo. A diferença é que nós temos a carne e eles não. Então vamos nos conscientizar que nós somos espíritos
e que esse momento é um momento ínfimo de uma vida eterna. Não está passando. Tá ligado? Deu? Que estranho. Eu vou apertar. Vamos lá, então. Não está passando, mas ah, tá. Vamos ver. Tá, ele já havia trancado. Deixa eu voltar aqui. Bom. O material tem sempre razão. Oi? O material tem sempre razão. Ah, sim. Bom, seguimos aqui. Existe uma frase muito conhecida que diz assim: navegar é preciso, viver não é preciso. Esta frase, ela partiu de um general romano, Pompeu, que teve muitas vitórias no século I a.C., que na verdade originalmente era: navegar é necessário, viver não é necessário. Era exatamente essas palavras que ele utilizava. Ele utilizava porque esse slogan, digamos assim, para que os marinheiros ingressassem na embarcação, porque eles não queriam. Havia um prenúncio de tempestade e muitos piratas no mar. E eles não queriam seguir a embarcação. Como naquele período seria muita valentia, era honrado morrer pela guerra, ele criou esta frase, só que dizia assim: navegar é necessário e viver não é necessário. Imagine só, né? Completamente materialista. Mas o mundo está sempre se renovando e transformando. Por mais horrível que nós possamos achar as coisas que nós estamos assistindo, vemos no telejornal, o mundo hoje é bem melhor do que foi antigamente. Melhor do que 10 anos atrás, melhor que 5 anos atrás. Qual é a diferença? Nós estamos mais exigentes. Nós queremos mais justiça, nós queremos cada vez mais um mundo melhor. E com essa frase é muito interessante, porque chegou o poeta Petrarca, que é italiano, e isso denota bem essa evolução do homem, no século XIV, em que ele troca o necessário para dizer: navegar é preciso, no sentido de precisão. Podemos usar bússolas, estrelas, movimento das marés, correntes marítimas, e então isso denota a precisão. E viver não é preciso, ou seja, viver é impreciso. Existem, então, muitas coisas que podem alterar o nosso roteiro de vida, né? Sabemos muito bem, cada um de nós. Porém, chegou Fernando Pessoa e disse: quero esta frase para mim, né? Daí nós estamos lá no século XX. Vejam que a frase mudou o sentido já. E o Fernando Pessoa, ele diz assim, continua com a mesma frase: navegar é preciso, viver não é preciso. Por quê? Ele diz que navegar é criar. Criar é preciso, o homem está sempre criando. Viver não é preciso. Porém, vamos mais a fundo, o que é viver? Não é criar? Todo dia estamos criando, pensando e melhorando? Então nós chegamos já no século XX com uma visão completamente diferente da mesma frase e que retrata
exatamente cada fase da história, né? Por que temos medo da morte? Então vamos lá. Na verdade, para responder essa pergunta, nós precisamos de diversas perguntas. Para onde vamos? Nós não sabemos para onde vamos. Será que vamos para algum lugar? Se não sabemos para onde vamos, não sabemos se vamos para algum lugar. É dolorosa a separação da alma e do corpo? E isso muitas pessoas eu vejo temer. Como se desprende o espírito do corpo, pensando sempre na questão da dor? O espírito vai imediatamente para o plano espiritual? O receio de ficar no plano material, andando a esmo por aí, né? Ah, sim, eu acredito, o espírito se desprende do corpo, mas ele vai ficar aqui o tempo todo? Não vai ver os outros espíritos? Vamos ver. Estaremos sozinhos ou longe dos nossos afetos? Vamos encontrar alguém que nós conhecemos lá? Alguém que já se foi antes? Todas essas dúvidas surgem quando resolvemos pensar na morte, porque nós não pensamos na morte. Isso é interessante. Nós evitamos pensar na morte, como se a morte não fizesse parte da nossa vida. A morte está o tempo todo conosco. A nossa vida, ela vai por um fio. Então, vamos falar e pensar mais sobre a morte. O que nos consola? Procurar este consolo. Opa, desculpa. Então, bem interessante, esse médico, Raymond Moody, ele é um psiquiatra e ele trabalha desde muito tempo, mas desde 1975 foi o primeiro trabalho que ele fez uma compilação de vários casos de experiências de quase morte. Então ele foi o primeiro profissional a relatar e publicar em livro os diversos casos que ele entrevistava e observava de experiências de quase morte, que eram pessoas então que chegavam num limite de morrer biologicamente e voltar ao seu corpo depois de uma experiência. Julga-se que a proporção de pessoas que passam por essa reanimação do corpo e que tem a experiência de quase morte é uma pessoa para cada 8. Então, uma pessoa para cada 8 pessoas tem a experiência de quase morte. Acredito, isso era naquela época, no caso 1998, eu acredito que talvez tenha aumentado, porque nós temos mais recursos médicos para trazer de volta, né, o espírito, né, trazer novamente a vida, e nós temos agora uma divulgação mais ampla. As pessoas tinham medo de conversar sobre isso com seus médicos, com seus parentes, porque as pessoas tinham elas como loucas. A maioria, não quero nem falar, não, tu estava alucinando, não, tinha algum problema, não, foi a medicação que deram na hora. Bom, nesses trabalhos do Dr. Moody e vários outros, eles viram que
as pessoas que tinham experiência de quase morte eram justamente as pessoas que tinham tomado menos medicação. E menos medicações que poderiam causar uma alucinação. Então quer dizer que eles estavam mais conscientes. E o Dr. Moody diz assim, com relação à morte: será que paramos pura e simplesmente de viver sem que haja mais nada além dos restos mortais a marcar o tempo que passamos na Terra? Mas então o que nós estamos fazendo aqui? Viemos todos a passeio? E terminou? O corpo morreu? Tudo acabou. Então, vamos adiante aqui. Vou pular um pouquinho que mais tarde a gente fala. O homem tem 3 alternativas. Isso dito no livro Céu e Inferno, por Allan Kardec. Ele vai ter 3 alternativas. Uma, a que o Dr. Moody fala, né? Que é o nada, ou seja, o corpo de carne se esgotou, morreu este corpo, e então, depois disso não tem mais nada. A absorção no todo universal, eu escuto muita gente falar sobre isso, após esta morte biológica, o espírito se desprende e vai fazer parte de um todo universal, um local de total perfeição. Então, significa que nenhum espírito tem individualidade. Todo mundo se mistura, tá? E a outra opção é a individualidade da alma antes e depois da morte. Ou seja, meu corpo se foi, a minha consciência continua e é a mesma da Maria Luísa, do corpo de carne, e é a mesma da Maria Luísa com outros nomes de outras encarnações, e é a mesma da Maria Luísa que já passou diversas vezes pelo plano espiritual. Então essa é a terceira opção. E é muito interessante que um outro pesquisador, o Pim van Lommel, que é outro cientista, médico, cardiologista, se eu não me engano, é cardiologista-chefe na Holanda, ele diz o seguinte, que as nossas ideias sobre a morte definirão como nós viveremos as nossas vidas. Se eu não acredito no nada após a morte, como é que eu vou viver a minha vida aqui nesta encarnação? Se meu corpo morre e depois não tem mais nada? Se eu acredito no todo universal, como é que vai ser? No todo universal. É meio parecido até com o nada, né? É meio parecido. Agora, se eu pensar que a individualidade da alma antes e depois da morte é verdadeira, eu tenho um compromisso, eu tenho uma responsabilidade sobre esta encarnação, pelo menos a que eu conheço neste momento. Depois, quando a gente morre, a gente vê que a responsabilidade é maior ainda. Então, eu gostaria de falar sobre cada um. Se eu acredito que o meu corpo se esgota, morre biologicamente, então, eu vou pensar assim, o presente é que importa no sentido material. Porque a gente sabe que realmente o presente é que importa, o que nós fazemos hoje é o que vai refletir amanhã, né? Mas no sentido material. Então, se eu vou para o nada, eu vou aproveitar a vida ou esgotar a vida, né? Eu vou para a festa, eu vou fazer esportes radicais, por quê? Eu vou para o nada mesmo, eu não tenho compromisso com nada, nem com ninguém, muito menos comigo, se
eu vou morrer e não vou para lugar nenhum, o que interessa é o que eu estou fazendo aqui, ou então eu vou humilhar as pessoas, ser todo poderoso, arrancar dinheiro de todo mundo, vou enriquecer, né? Por quê? Porque não existe mais nada além, então eu vou aproveitar tudo que eu puder aproveitar aqui. Vou me jogar em todos os tipos de vícios, né? Vou me divertir. Diversão, a gente sabe que é bom, mas existem diversões e diversões, né? Bom, então, este aproveitar a vida passa a ser um suicídio em doses homeopáticas. Então vou pegar mais leve, não é nada, é uma pessoa mais tranquila, eu vou morrer, mas não tem uma vida depois da morte, né? Então eu vou comer aquela carne cheia de gordura que eu gosto tanto, faço o meu churrasco, né? Então eu posso tomar vinho mais da conta, né? Não tem problema se eu ficar um pouco gordinha, né? Não tem problema. A gente toma uns remedinhos, igual tudo acaba, não é? Não é assim que a gente pensa, né? Então, isso a gente fala que é um suicídio em doses homeopáticas. A gente tem o caso do André Luiz, que foi dito a ele que ele era um espírito que tinha se suicidado. Ele, não, imagina. Sim, ele se suicidou, porque ele tinha um problema gástrico que foi ocasionado justamente pelos excessos. Então, esses excessos também, né? Quando a gente sabe que nós temos mais além, né? Nós começamos a tomar muito cuidado com todos esses excessos. Às vezes eu pego um pouquinho nessa questão da saúde, porque eu sou da área da saúde, né? Então, eu sou gerontóloga e estudamos bastante o processo de envelhecimento no sentido biológico. Então, nós sabemos todos os cuidados que nós temos que ter, cuidados mentais e cuidados com relação à saúde no geral, né? Cuidados com exercícios físicos também, tá? Provoca o que? O individualismo, porque essa pessoa está pensando só nela, né? Ela não está preocupada com os outros. Então, como resultado, uma sociedade desequilibrada, que na verdade, nesse estágio nosso de evolução, é o que nós estamos vendo aqui. E a partir do momento que as pessoas começam a visualizar, a conhecer que existe a espiritualidade, que fazemos parte da espiritualidade, que o nosso mundo não acaba aqui, nós começamos a mudar esses padrões aqui. A absorção no todo universal. Então, é como se no momento de morte, o nosso espírito se juntaria com outros espíritos, mas todos perdessem a identidade. E que esse local, então, né, que nós iríamos, esse local é um local de extrema perfeição. Ora, nós todos somos imperfeitos, senão nós não estaríamos aqui. Eu sou diferente do Moisés, sou diferente da Paula, né? Sou diferente da Ana, ela é diferente de mim, assim vai, né? Como é que nós vamos para todo universal, que é o todo perfeito, se nós somos imperfeitos? E mais, no caso da reencarnação, se eu estou saindo da perfeição, por que eu tenho que reencarnar?
se eu já sou perfeita? Eu fiz um estágio na perfeição, né? Então não faz sentido. E lá no Céu e Inferno, Allan Kardec diz: esta alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, qual gota d'água no oceano. Somos todos perfeitos? Não somos. Então não tem como nós chegarmos a esse todo universal. Como podem ser tão diferentes entre si as partes de um mesmo todo homogêneo? Então, se diz que aquele todo universal é homogêneo, quando nós morremos, é a mesma coisa que tentar misturar o óleo e a água. Não tem. Porque nós somos heterogêneos. E com relação à individualidade da alma, antes e depois da morte, que seria a nossa única alternativa lógica. E isso explica por que estamos aqui, por que somos diferentes uns dos outros. No momento em que eu tenho a individualidade da alma, eu tenho um compromisso de fazer progredir esse espírito, o meu espírito, a minha consciência. Vamos seguindo mais um pouquinho. E então, os espíritos respondem a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 149. Que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente, né? Que é esse momento que nós vivemos encarnados. A alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, Allan Kardec reforça essa questão da individualidade da alma. É necessária que tenha essa individualidade, não só para que eu progrida, mas que no convívio com os outros, cada um com a sua individualidade, possamos todos juntos aprender e ensinar, e todos crescendo juntos. E o que nos dizem as experiências de quase-morte? Primeira coisa, que ao desprendimento do espírito, esse espírito individualizado, né? Isso aqui foram as entrevistas feitas com as pessoas que passaram por experiência de quase-morte e que então o Dr. Raymond Moody detectou 9 características. Algumas pessoas apresentavam as 9 características da experiência quase-morte, tá? Então, primeiro é o sentimento de paz e ausência de dor. Significa desprendimento do corpo material. Uma boa parte, se eu não me engano, 32% tiveram essa experiência e diziam que aquela dor que estavam sentindo havia passado instantaneamente. Sentiram uma leveza e experienciaram a sua consciência fora do corpo. Eles conseguiam enxergar o que estava sendo feito no seu corpo morto, o que as atitudes dos médicos conseguiam descrever, inclusive equipamentos que, se fosse perguntar para um estudante de medicina os equipamentos necessários para uma reanimação, os estudantes de medicina não conseguiriam dizer tão detalhadamente quais equipamentos que tinham sido utilizados numa reanimação, né? Muitos, inclusive, nessa experiência fora do corpo,
além de ficar sobrevoando, não, volitando, né, sobre o seu corpo e vendo todo esse movimento dos médicos, conseguiam transpor paredes e circular pelo hospital, porque muitos saíam daquele ambiente e iam procurar seus familiares que estavam na recepção ou em alguma outra sala e encontravam e sabiam dizer no seu retorno o que as pessoas conversaram naquele momento. Identificavam pelo nome profissionais que nem tinham entrado dentro da sala de reanimação, porque visualizaram o crachá com o nome da pessoa. Então, não tem o que questionar. Outra característica é a experiência do túnel. Muitos, então, após esse momento da experiência fora do corpo, são alguns como se fossem sugados em direção a um túnel. Allan Kardec, com relação a isso, nós encontramos nos livros dos Espíritos algumas perguntas. É dolorosa a separação do corpo e da alma? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Quando a pessoa percebe, esse espírito percebe que aquilo representa a libertação daquele espírito do corpo, aquilo traz uma felicidade que qualquer dor que tenha passado simplesmente é esquecida. Um exemplo para quem, por exemplo, é mãe, eu sou mãe de 3 filhos de parto natural, e muitas pessoas me perguntam, principalmente os jovens, as jovens, né? Doeu muito, ai, parto natural, que horror. Olha, a felicidade de ter um filho é tão grande que eu nem me lembro se doeu ou se não doeu. Opa, uma leve lembrancinha, mas aquilo não passa, porque a felicidade é maior, né? Claro que às vezes existem complicações e daí às vezes traumatiza, isso é normal, mas na grande maioria é esquecida. A dor é esquecida. Quais são as outras características? Que depois, passado aquele túnel, eles encontram pessoas de luz e muitas vezes parentes aguardando eles. Parentes que se foram antes, ou então até parentes que eles nem conheceram em vida e conseguem reconhecer que aquela pessoa tinha um parentesco naquela encarnação, né? Isso é comum com crianças que quando passam, porque as crianças passam, isso é um fenômeno universal, isso acontece da mesma maneira para pessoas de qualquer idade, para pessoas de qualquer religião. Então, quer dizer, é um fenômeno universal, as características vão ser sempre as mesmas, tá? E uma outra característica é encontrar um ser de luz. Se percebe uma hierarquia nesta sociedade que está encontrando este espírito. E esse ser de luz, normalmente ele, mas às vezes pode ser algum parente ou outro ser, mas normalmente é este ser de luz que aconselha este espírito voltar para o seu corpo. Outros relatam uma recapitulação da vida e diz que é muito emocionante. Nem todo mundo passa por essa experiência, mas é muito emocionante porque não é só recapitular. Diz que as pessoas têm o sentimento que às vezes vê nessa recapitulação que fez mal a alguém e consegue sentir o sentimento da pessoa que ela fez mal. E a mesma coisa o contrário.
um bem que ela fez a alguém, ela consegue sentir a felicidade daquela pessoa que ela fez bem. Que lindo isso, né? Então, muitos que eu até já citei antes, eles têm essa sensação de subir rapidamente ao céu, e muitos, eles não chegam a passar pelo túnel, eles têm essa experiência de subir, visualizar o seu hospital, o hospital em que estava, a cidade, e vai subindo, subindo, e enxerga o planeta Terra. Inclusive tem um psiquiatra muito famoso, Carl Jung. Carl Jung teve essa experiência de quase morte, em que ele visualizou o planeta Terra lá de cima, e assim outros planetas também. Outra característica, relutância em voltar ao corpo. Porque as pessoas se sentem tão bem que muitos, nos seus relatos, até às vezes se sentem como se estivessem traindo seus parentes, porque o desapego se torna tão grande que muitas vezes eles não têm saudade, naquele momento, das pessoas que eram seus parentes. Porque a felicidade e a sensação de paz é tão grande que naquele momento eles esquecem. E eles pensam duas vezes, muitos não querem voltar. Mas daí esse espírito superior convence de alguma forma e eles voltam. Ou às vezes até alguns eles dão um empurrão mesmo. Aqui é interessante, parece que deram um empurrão no espírito, né? Outra, um tempo e espaço diferentes. Diz que a noção de tempo é completamente diferente, né? Então tudo isso que aconteceu, às vezes pode ter uma história longa, vários acontecimentos, e o período em que houve a reanimação curto, e vice-versa, o contrário também. Pode se passar num tempo curto essa experiência e a reanimação foi mais duradoura. Muito interessante que as pessoas que passaram por essa experiência, elas têm alterações de personalidade, tá? E essas alterações são muito boas. Diz que de 98% a 100% consideram a experiência boa, inclusive aqueles, porque eu só estou falando do bom, hein? E tem algumas que é cerca de 2% de pessoas que têm experiências que não são muito boas. E agora a gente vai seguir um pouquinho nisso, tá? Então temos assim, perdem o medo de morrer, mas isso não quer dizer que eles vão se expor. Eles perdem o medo de morrer. Daí cita um caso, o Dr. Modi cita um caso de um banco que foi assaltado e tinha um senhor que tinha passado pela experiência de quase morte, numa situação anterior. E casualmente o assaltante pegou ele para colocar o revólver na cabeça e dizer que se alguém se movimentasse, fizesse um movimento estranho, não cooperasse, ele seria morto, e colocou ele no chão. E ele disse que ele se manteve muito tranquilo, porque ele não tinha medo da morte. E é interessante de pensar é que a espiritualidade certamente escolheu ele naquele momento para que não houvesse morte, porque ele estando tranquilo, e as pessoas sentiam isso, não haveria euforia, então não haveria morte. Isso também é muito bacana, né? Sentem a importância do amor, porque justo eles têm essa sensação de amor penetrando na sua alma, apresentam a sensação de conexão com o todo, então eles sabem que tudo é importante e que todos são importantes, então temos que ter respeito por onde vivemos, o nosso planeta e todas as pessoas. Vontade de aprender e adquirir novos conhecimentos
Muitas dessas pessoas passaram, por exemplo, a tocar instrumentos musicais, inclusive de forma maravilhosa, né? Ou procuraram outros conhecimentos que não davam interesse ao ensino e acabaram retornando ao ensino, porque viram uma importância nisso. Sentimento de mais responsabilidade sobre as suas vidas. Uma sensação de premência, que é a consciência da fragilidade das nossas vidas, e realmente, se formos parar para pensar, nossa vida é muito frágil, e do planeta, que depende de nós. E, na sua maioria, o desenvolvimento da espiritualidade. Como essas pessoas tiveram alterações de personalidade, é bem comum alguns, por mais triste que possa parecer, que leva ao divórcio, porque a pessoa se transforma tanto que às vezes a esposa ou o marido estranham, é uma nova pessoa. Mas isso faz parte da vida, né? Mas então, para onde vamos? O que diz o Evangelho segundo o Espiritismo? Enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado daqueles que constituíam o objeto das afeições, pena sob a guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Então, o lugar para onde eu vou, na verdade, depende aonde eu estou. Se eu estou numa vibração não muito legal, com sintonia, com as coisas ruins, muito materiais, meu comportamento, meus pensamentos de ódio, de vingança, de insatisfação com o planeta, com tudo que Deus nos dá, então eu vou estar sintonizado com os iguais aos meus. É o que eu digo assim, uma coisa que eu nunca entendi. Lá no Brasil, no Centro Espírita, os espíritas, uma boa parte, dizia assim, será que eu vou para o umbral? Que horror, o que é umbral? E eu pensava assim, por que está tão preocupado se vai para o umbral, né? Pensa bem, se vai para o umbral, é porque ele já pensa como umbral, então ele vai para os afins. Qual é o problema? Vai continuar tudo na mesma, não? É isso que eu penso. Então qual é o medo? Claro que chegar lá é todo mundo igual a ti, daí a coisa pega. Eu não vou aguentar, né? Todo mundo igual a mim, com os meus pensamentos, com a vingança, né? Então, mas é de se pensar. Eu não me preocuparia com o umbral. Aliás, a gente faz tudo para não se preocupar com o umbral, né? Se vai para o umbral, é porque estamos pensando como umbral. Simples assim. E como ter, então, uma morte suave e tranquila? Vamos ver aqui. Vocês vão gostar desse vídeo. Será que vai funcionar? Tá. Essa pergunta eu estou interessado na resposta. Ela vem de Uberlândia, de quem a paz é a doutora Ruth de Assis, professora de Direito Internacional Público da Faculdade de Direito da Universidade daquela cidade de Uberlândia. E a parte internet da Secretaria do Mineiro, Canal 8, que está em rede com o Canal 4, apresentando esse seu programa. Pergunta ela, o homem teme a morte, porque julga o fim de tudo. Mas para o Espiritismo, a morte é o renascimento. Como devemos agir para conseguirmos uma morte suave e tranquila? É difícil, né, gente? O Espiritismo não oferece a solução do problema como novidade.
porque o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo é um hino à imortalidade da alma, e Ele próprio nos deu o quadro inesquecível da sua própria ressurreição. A morte suave, do ponto de vista de continuidade de paz para além desta vida, se deve à consciência tranquila. Cumpramos os nossos deveres, compreendendo que a nossa responsabilidade tem o tamanho do nosso conhecimento. Cumpramos as nossas obrigações e a morte será sempre uma passagem para uma vida melhor. Mas se adquirimos complexos de culpa, nós estamos criando cadeias que nos aprisionam a processos de vida inferior e vamos emitir de nós mesmos irradiações perturbadoras, suscetíveis de criar muita luta, muito conflito naqueles de quem nos aproximamos, porque criamos esses conflitos em nós mesmos. Muito esclarecedor, né? Vamos seguindo aqui. Então, diz no livro Roteiro, escrito pelo Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Ninguém pode viver em situação que ainda não concebe. Então, se permanecemos com a individualidade, o nosso espírito, então nós não vamos viver uma situação diferente mentalmente do que a que temos aqui. Cada ser apenas atinge a vida até onde possa chegar, a onda do pensamento que lhe é próprio, a mesma coisa. Então só vai chegar aonde nós já estamos. E o que prova a continuidade da vida? Vou tentar ser bem breve aqui, tá? É muito interessante. Se diz que a matemática é uma ciência exata, tá? Mas, se nós pensarmos em geometria, tá? O que se diz na geometria? O ponto é uma figura geométrica primitiva, é das primeiras, tá? Então, esta figura geométrica, eu vou dizer para vocês, vocês não vão acreditar, que o ponto não tem dimensões, não tem comprimento, assim a matemática diz, nem altura, nem largura. Já a reta, ou a linha, né, é uma junção de vários pontos, um ao lado do outro. A reta não tem início nem fim. Então, se a reta é uma junção de vários pontos, um ao lado do outro, e o ponto não existe, ele não tem dimensões, então eu tenho que imaginar que ele existe, porque senão eu não vou ter uma reta. E é isso que a geometria diz. E a matemática é exata. Seguir um pouquinho adiante. Então, aqui nós vemos semi-retas que têm origem, que é determinada por um ponto, que não tem dimensão, que a princípio não existe, né? Que vai dar o início da reta. Mas como é que o ponto vai dar o início da reta se ele não existe? Né? Temos que imaginar. Porém, o que nós temos como resultado na nossa vida normal com relação ao ponto? A existência do ponto é comprovada por toda a natureza e pela criação humana. Em toda a natureza nós temos figuras geométricas. Todo o esqueleto da natureza se faz com figuras geométricas. E nós não teremos a figura geométrica se nós não temos o ponto e a linha. Mas o ponto nós temos que imaginar que ele existe. O que nós temos na realidade é o quê? Não a prova da existência dele, mas e sim a evidência dos fatos. Então, no momento que eu sei que todas as estruturas orgânicas da natureza precisam de um ponto e de uma reta, são figuras geométricas, e que nós, a nossa obra
nesse plano de encarnados, os edifícios, os automóveis, as estradas, precisam desse ponto que nós imaginamos que ele existe, que sem ele não vai existir essa produção intelectual, né? Mas todos nós acreditamos no ponto, porque nós vemos o resultado desse ponto, não é verdade? E me diz uma coisa, por que nós não acreditamos então? Eu penso melhor, nós aqui acreditamos, mas uma boa parte do planeta não acredita na vida além da morte, né? Ou não acredita na espiritualidade. Nós temos o resultado disso no dia a dia. A nossa própria existência já diz que nós temos essa vida espiritual que nos pertence. E aqui nós temos então um slide que é um slide que eu achei muito bonito, né? Porque a dor da morte não é só nossa, nós sentimos a dor da morte no outro, né? E nesse livro, Pão Nosso, Chico Xavier escreve: se a morte do corpo é renovação para quem parte, sempre será renovação, conforme eu falei para vocês, o espírito vai para outro local, né? Um local afim, e lá ele vai aprender também, vai evoluir. É também vida nova para os que ficam. Quem fica vai ter que aprender a conviver sem aquela pessoa no modo de carne, mas aquele espírito estará sempre lá. E gostaria de complementar, eu sei que eu estou tomando tempo, Lucas, mas eu acho que dá tranquilo aqui. Eu acho que tá bonito. Vamos lá. A perda dos entes queridos, o que diz o Chico? Perdi um filho há um ano, choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Então, essa é a bibliografia utilizada na palestra de hoje. Gostei muito de ler esse livro aqui, do Chico Xavier, que é A Morte e a Desencarnação de um Espírita, né? E daí dá para a gente refletir bastante sobre as nossas ideias. Recomendo esse livro do Chico Xavier. E agora eu estou à disposição para qualquer pergunta, espero estar responder, né, as questões que vocês trouxerem, as dúvidas.